Bom dia, amigos do coração. Estamos aqui mais uma vez na página do Isabel, neste domingo lindo, em que a natureza exuberante mostra a presença divina do Criador. Quando nós passamos pelas ruas e nós vemos os ipês floridos, e dizendo para cada um de nós que a gente, mesmo que a gente esteja triste, que a gente esteja deprimido, amargurado, a gente tem que abrir dentro de cada um de nós o nosso lado luz, para que nós possamos florescer e ser a imagem e a semelhança do Criador, irradiando sentimentos de amor, de alegria e de paz. Que o nosso domingo possa ser maravilhoso. Ana Maria, um bom dia, muita paz, muita luz. E hoje nós estamos aqui tentando substituir o Daniel, que não pôde estar aqui conosco, mas domingo que vem ele vai estar aqui de novo, continuando esses estudos. Então nós vamos inicialmente, nesse começo de semana, permitir que Jesus, o governador do orbe, o nosso ponto de ligação com o Pai Maior, encontre condições favoráveis em cada um de nós, para que a gente possa espalhar a alegria, a paz, a concórdia, que nós possamos, através do estudo, da conexão com o plano maior, dinamizar o nosso potencial. Pedimos o amparo da espiritualidade maior, envolvendo cada lar, cada criatura que sintonizar o nosso estudo. Muita paz a todos. Nós hoje vamos estudar o capítulo 21 do livro Pensamento e Vida, que fala do dever. Então, o que é o dever, gente? O dever, segundo o dicionário, é aquilo que a gente tem a obrigação de pagar, a obrigação de fazer alguma coisa para alguém. Então, esse dever a gente encontra no capítulo 17 do Evangelho, Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, o item 7, uma orientação dos espíritos, em que Lázaro escreve em Paris, em 1863, e ele deixa para nós essa mensagem. E a gente deveria ter essa página na nossa cabeceira, porque é um processo de interação e aproveitamento das possibilidades da nossa curta existência na experiência corpórea, na qual a gente, antes de adentrar aqui, a gente frequenta escolas. Todos nós, sem exceção, quando reencarnamos no planeta Terra, nós somos preparados para os grandes desafios que a vida apresenta para nós. Então, da mesma forma, quando você, por exemplo, você quer fazer uma experiência de mergulhar no fundo do mar, você tem que se adequar a condições, roupagens específicas, treinar a sua respiração e saber como é que você vai fazer para chegar ao seu objetivo. Nós, quando vamos adentrar na experiência corpórea, nós somos preparados para essa experiência. E a gente recebe do Pai Misericordioso o envolvimento de criaturas que de alguma forma vão nos auxiliar para que a gente cumpra esse desiderato, né? Que a gente chegue vitorioso ao término da nossa existência. E o Lázaro fala para nós, nessa orientação, que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, em primeiro lugar, e em seguida para com os outros. O dever é lei da vida. Com esse dever, o que acontece? Nós nos deparamos com pequeninas particularidades
como nos grandes acontecimentos, tudo está ali implícito, né? Então, quando eu estava me recordando aqui, quando a gente estava preparando o estudo, o livro Memórias de um Suicida. Eu não sei se vocês leram, eu tive muita dificuldade para ler esse livro. Eu tentei, não sei, perdi a conta das vezes que eu tentei ler esse livro. Há 2 anos atrás é que eu consegui pegar o Memórias de um Suicida e ir até o final, mas eu descobri que o conteúdo dele é tão excelente que eu já li ele 3 vezes e a quantidade de informações ali são valiosíssimas, né? Então, no capítulo 4 desse livro Memórias de um Suicida, a Ivone Pereira, que relata para nós, ela conta a história do Jerônimo. O Jerônimo é um espírito suicida, ele foi resgatado na casa de Maria de Nazaré. E o que acontece? E a espiritualidade não quer que ele venha visitar a família, mas ele insiste numa das excursões do grupo que ele está lá, vai em Portugal especificadamente, ele vai junto e ele quer visitar a família. Então, ele adentra na casa que pertenceu a ele, são outras criaturas que estão por ali, e no calendário que tem ali, ele percebe que se passou 13 anos. E ele se depara com um fato inusitado. Ele começa a indagar: cadê a minha filha, a Mariazinha? Cadê o meu filho, a minha esposa? E ele é informado pelos espíritos desencarnados que o filho está preso, que a filhinha querida dele está se prostituindo, que a Zumira que a ex-esposa está numa situação complicada. E ele vai visitar o filho na prisão, ele vai visitar a menina que está sentada na sarjeta da rua, e ele percebe pelos pensamentos dos filhos que eles estão nessa dificuldade porque ele faltou com o dever do pai. Então, quando nós temos um dever a cumprir e nós abortamos esse dever, as criaturas que estão à nossa volta e que dependem da nossa atitude, elas geram nelas consequências e muitas vezes dolorosas. Então o Jerônimo, ele se sente angustiado porque o filho está na prisão e ele, lendo o pensamento do filho, fala: se meu pai estivesse aqui, eu não teria feito o que eu fiz, eu teria seguido outra estrada. E a filhinha dele, aquela criança maravilhosa, se meu pai estivesse aqui, eu não estaria nessa situação. Então, nesse momento, ele percebe as consequências por ele não ter feito o dever de casa. Então, quando nós temos obrigações, é uma coisa simples, por exemplo, você tem o dever de tirar o lixo da sua casa e colocar lá fora, na rua, para ser levado. E quando você não faz, o que acontece? Aparece barata, aparece mosca, o cheiro é indesejável e há possibilidades de proliferação de doenças. Então você tem o dever de jogar o lixo fora. Se você mora sozinha, é só você que vai fazer. Mas se você tem mais pessoas na casa e você não cumpre o seu dever, você acarreta no outro uma sobrecarga de atividades, né? Então, falar dessas coisas simples, tudo bem, mas quando você fala no campo dos sentimentos, o Lázaro fala para nós que é muito difícil de cumprir-se. Por quê? Porque você está num antagonismo com as atrações do interesse do coração. Então, as nossas vitórias, quando a gente cumpre o nosso dever, não tem quem aplaude. Você está fazendo aquilo que você deveria fazer. Então, se você for ver a grande engrenagem do universo, ele só funciona eficientemente porque todo o ciclo do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e da própria criatura humana e dos espíritos desencarnados, existem deveres e cada um processa dentro dessa escala de amor
objetivando que tudo esteja na mesma sintonia do progresso. E quando você foge do dever, então existe uma espiral num sentido. E quando você foge ao dever, você sai dessa trajetória e você cria a sua espiral. E quando você cria a sua espiral, que foge da lei do Criador, você cai na dor. Então, a dor, quando ela ocorre em nós, ela é resultante do nosso livre-arbítrio de tomar a decisão. Olha, a vida me propõe isso, mas não tá legal. Eu vou fazer outra coisa. Você faz. Se essa escolha sua é complicada, você complica a vida de pessoas que dependem de você e que investem em você essa condição. Então, o aguilhão da consciência, que é o guardião da probidade interior, como diz o Lázaro, ele adverte, ele sustenta, ela não faça isso. Mas o que a gente fala, eu vou fazer, vou pagar para ver. E muitas vezes as nossas escolhas, a gente acaba se complicando, né? O Lázaro fala para nós que o dever principia para cada um de nós no ponto em que ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. E ela acaba no limite que você não deseja que ninguém ultrapasse em relação a você. Então, é muito fácil a gente saber, é uma tênue coisa. Eu não gostaria disso para mim, então não faço. Eu gostaria que fizesse para mim. Então, você faz. Então, o dever, como diz o Lázaro, é um resumo prático, né, de todas as especulações morais. Então, quando a gente se prepara para reencarnar, a gente vem com o GPS. A gente vem com um objetivo especificado para a gente ser vencedor de nós mesmos. Então, o meu dever de filha, de mãe, de irmã, de tia, de avó, de vizinho, de funcionário, de motorista, cada função que você está exercendo uma atividade exige de você determinada postura. Se você, por exemplo, está dirigindo o seu carro pelas ruas da cidade, cabem 2 carros e você fica no meio, o que acontece? Você tem o dever de ficar ou na direita ou na esquerda. Se você ficar no meio, você atrapalha quem está atrás. Então, essa consciência de que você está executando de uma forma correta a sua atividade permite que você desenvolva, pela sintonia com o bem maior, um portal de luz de equilíbrio, que primeiro ocorre com você e mais tarde te engrena na grande roupagem que o Criador fez para todos, é uma teia. Então nós temos que estar sintonizados nessa teia de amor. Tá difícil, gente? Tá dando para entender? Tem hora que eu me perco aqui nas ideias, mas vamos lá, né? Então eu recomendo que vocês leiam o capítulo 7 do Evangelho, Sede Perfeitos, o dever, que ali a gente vai ter muita coisa. Então, vamos ver aqui o que o Emmanuel fala para nós a respeito do capítulo 21. Diz o Emmanuel, o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. Olha aqui, o Emmanuel, ele é surpreendente. Então, nós temos que nos submeter aos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina. O Pai Criador, quando criou os universos, ele disse do átomo ao arcanjo. Então, qual que é o nosso ponto de partida? Átomo. Qual que é o nosso ponto de chegada? Espírito puro, espírito crístico. Ponto final.
Para que você saia do átomo e chegue ao arcanjo, existe uma trajetória. Essa trajetória, ela é única para cada um de nós. Tanto que as nossas digitais, você não encontra no universo de 8 bilhões de criaturas encarnadas no momento no orbe terreno, uma digital igual à sua. Um fundo de olho, a íris do olho igual à sua. A tonalidade da voz igual à sua. A percepção da vida do seu ponto de vista. Nós somos únicos. Mas essa trajetória toda, ela é estabelecida por leis. Você vai se tornar uma criatura crística, mas você vai ter que entender o que é lei natural. Então, o Criador, ele cria leis. Uma das suas leis é livre-arbítrio. Uma das suas leis é dever. Então, você tem o dever de ser co-criador com o Pai Maior e dentro da sua estrutura de trabalho de percepção, você, através da vivência, você consegue fazer a sua ascensão evolutiva. E nós, criaturas do plano da Terra, nós ainda estamos muito próximos ao nosso ponto de partida. Nós passamos de um estágio de mundos primitivos, fomos para o mundo de provas e expiações, e agora que a gente vai dar um passo para o mundo de regeneração. Então, pegando do nosso ponto de origem, a gente está bem próximo, por isso que a gente tem tanta dificuldade. E o que Jesus fala para nós? Lá em João, quando ele estava no orbe, eu vos enviarei o Espírito de verdade, que vos falará tudo o que eu falei e muito mais. Então Jesus, através do advento do Cristo Consolador, que ele coordena toda essa pleiade de espíritos, ele traz para nós informações preciosas que são capazes de nos orientar e fazer uma trajetória de equilíbrio de luz. Então, nós que hoje estamos nas fileiras do Espiritismo, nós pedimos muito, antes de reencarnar, que quando a gente chegasse aqui, alguém lembrasse para nós daquilo que é essencial. Então, a proposta pedagógica do Cristo, ela está sendo colocada aí em toda a sua ascensão. Então, nós precisamos, na realidade, dentro do nosso dia de 24 horas, a gente sair da mesmice das atividades materiais e você ter tempo dentro de você para você se encontrar e você acionar aquilo que é essencial. Então, essencial para nós, para mim, para você, é saber que quando esse corpo aqui perecer, o que valeu é a experiência que eu, espírito, adquiri. Que quando eu convivi com os outros, o grande arsenal de possibilidades do sentimento que a misericórdia do Pai pôs para nós. Então, para que a gente faça esse circuito, a gente vê que é necessário o quê? Disciplina. Então, a gente vê quando o Emmanuel falou para o Chico, ele falou, você precisa de 3 coisas. Pois bem, no meu trabalho eu preciso de 3, tá? Qual que é a primeira? O Chico perguntou. Disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Então, o Emmanuel, como orientador da missão gloriosa do Chico Xavier, ele colocou ali que é necessário disciplina. E nós queremos viver na porta larga. A gente não quer se disciplinar a pequeninas situações que são aquelas que realmente fazem a nossa conexão com o Criador. Então, o seu corpo hoje, ele funciona maravilhosamente bem, porque você tem 280 tipos de células
e cada célula executa a tarefa que foi criada. Você tem célula da pele, célula do seu que compõe o seu cabelo, da sua boca, as células que percebem se você está comendo algo quente, doce, se está azedo, se está amargo. Pelas células da mão você desenvolve, isso aqui é ferro, isso aqui está quente. Você tem as células digestivas, as células do sangue. Então cada célula, ela tem uma tarefa específica e as células elas morrem. A cada 3 meses, todas as células do nosso corpo são trocadas, com exceção dos neurônios. Nós podemos dizer que a cada dia nós somos um novo ser, porque várias células nasceram dentro do nosso corpo. Então, essas células que têm a frequência da vida, o Pai Criador falou: você é um espírito imortal, administra o corpo que eu estou te dando, desenvolve essas células dentro do potencial de luz, porque se você for equilibrado, o seu corpo será equilibrado. É por isso que Hipócrates fala lá atrás: mente sã, corpo são. Então, o nosso corpo, ele é uma miniatura do universo, no qual nós, estabelecendo em nós o princípio da aceitação das diretrizes das leis naturais, nós estamos exercitando as leis que regem o universo e que mantêm tudo nessa grande harmonia. Então, nós somos convidados, através de nós estarmos disciplinados, cumprindo os nossos deveres, nós, quando estamos nesse patamar de sintonia, nós estamos sintonizados com as leis que regem o universo. Olha só, gente, uma coisinha simples. Você está falando do micro. Eu sou um micro, gente. Se eu estiver no orbe terreno ou não tiver, o planeta Terra está na mesma estrutura. Na realidade, o planeta é uma escola viva. E essa escola viva do planeta permite que você, criatura filha de Deus, esteja aqui para perceber como é que funciona o mecanismo da vida. Só que a gente se admira com o celular, com as coisas que são colocadas à nossa volta, não que elas não sejam importantes, mas que a gente possa, através do entendimento desse ponto, exercitar em nós a nossa capacidade de conexão e de desenvolvimento. E o que nós fazemos? A gente fixa no nosso lado negativo, do nosso medo, da nossa insegurança, da nossa preguiça, da nossa insensatez, e a gente deixa que isso venha à baila, e às vezes, quando termina o tempo da nossa programação reencarnatória, e a gente faz uma análise, a gente vê que a gente teve grandes possibilidades e aproveitou muito pouco. Então, enquanto você está aqui, não importa que você vai ficar no planeta 6 meses, 1 ano, 6 dias, foca naquilo que é essencial. Cumpra o seu dever de cidadão, dever da criatura que você está na família. Você pode estar irmã, você pode estar mãe, você pode estar avó, você pode estar filha, esposa, esposo, marido, não importa. Dentro da possibilidade que a vida te situou, como é que você cumpre os seus deveres? Então, nós não vamos fazer como Jerônimo, que ele vai se sentir a pior das criaturas, porque como ele não cumpriu o seu dever, toda a estrutura da família dele se destrambelhou e ele se sente responsável por isso. No livro Libertação, do André Luiz, se vocês não leiam esse livro, leia porque ele é maravilhoso, a gente tem ali a história do Gregório. E o Gregório, ele foi uma
figura muito grande na Igreja Católica, e ele chega nas zonas umbralinas e ele monta uma cidade. E ele se sente muito, vamos dizer, ele comanda vidas de centenas de espíritos que ele escraviza. E por trás de tudo isso, existe aquela que foi a sua mãe no orbe terreno, e ela fica muito preocupada com ele, porque em função do desejo dela, que ele queria ser professor, e ela o envolve para que ele trabalhe na igreja. E o que ocorre, gente? Ele perde a existência. Ele cria, dentro da situação evolutiva dele, uma escolha complicada. E ela se sente responsável. Tanto que ela busca o André, uma equipe muito grande de criaturas, para que ele retorne ao ponto de origem. Então, ela se sente que dentro do dever que ela tinha, o dever dela seria estimular o lado luz dele. Então você, quando é pai, quando você é mãe, quando você tem criaturas sob a sua responsabilidade e que a gente não cumpre os nossos deveres, a gente acaba muitas vezes complicando a nossa caminhada. Então o Emmanuel fala, né, que obedecem às partículas elementares do mundo atômico, obedece à constelação na glória da imensidade. Então, quando você vê, por exemplo, você olha para o céu à noite e você vê milhares e milhares de estrelas. Cada estrela, gente, é um sol. Em torno desse sol existem vários planetas e todos eles estão gravitando dentro de um movimento único. Então, todo o universo tem um movimento único. A Terra não se choca com nenhum elemento. A Lua não se choca com a Terra. Por quê? Porque existe um movimento e todos eles seguem a mesma trajetória de equilíbrio. Então, a constelação das estrelas, elas estão em equilíbrio porque existe um Criador extremamente inteligente. Lá na pergunta 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, não dá para nós, nesse estágio evolutivo, definir a grandeza do Criador. A gente conhece o Criador pelo que a gente vê nas leis, pelo que a gente vê no concreto, pelo que a gente percebe por observação. Só que a gente vê que tudo tem uma causa. Então, por exemplo, se a gente pegar uma semente do grão de mostarda, como diz o Evangelho, aquela sementinha que é quase invisível, ela dá uma árvore. Se você pega o carvalho, que é uma árvore imensa, ela começa de uma semente, a dizer para nós o quê? Que você tem que pegar o seu lado micro e ir dinamizando, e à medida que você vai entendendo as leis, você vai se abrindo para o todo. Você vai assimilando e integrando dentro de você essa percepção. Então, uma das leis é o suor e o trabalho, é a lei de trabalho. E a lei de trabalho, ela permite que você desenvolva habilidades. E você não desenvolve habilidades por osmose. Você tem que ir lá, botar a mão na terra e sentir como é que funciona a coisa. Então, quando você faz uma atividade, seja ela qual for, as meninas que estão aqui me vendo, hoje só tem meninas aqui, né? Então, a gente vai falar de uma coisa que a gente tem muito perto de nós. É a culinária. Quando você vai para a cozinha, você tem a farinha, você tem o fubá, você tem o arroz, você tem o feijão. São todas as matérias-primas que a natureza te deu. E você vai manipular esses elementos para fazer uma refeição.
Então você pega um ovo, você pega um punhadinho de farinha, um punhadinho de açúcar, um ovo, você fala, vixe, que coisa. Mas quando você mexe tudo e você coloca no forno e que dá aquela coisa bonita, aquela coisa cheirosa, prazerosa, como é que você ia imaginar que um punhadinho de farinha, um punhadinho de açúcar, um punhadinho de ovo ia fazer aquilo? A gente fica perdido. Então, a parte de manipular isso e fazer é a nossa parte na criação. Então é por isso que Jesus fala, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E a gente desenvolve essa percepção quando a gente trabalha no micro, é um punhadinho de farinha, um punhadinho de açúcar. Mas ali você atesta a sua capacidade de sentir-se realizada por você chegar a um resultado em que você se utilizou de elementos que a misericórdia do Pai disponibilizou para você materializar o seu potencial mental. Então, quando a gente adentra na dimensão da matéria, nessa dimensão que nós estamos, a gente tem que entender, olha o arsenal de coisas que foram dadas para nós, gente. Primeiramente, escolheram o pai e a mãe. Formaram um lar, você nasceu ali. Às vezes o pai foi embora antes, a mãe foi embora antes, não importa, mas o importante é que você está aqui. O importante é que você tenha esses conhecimentos e que você começa a trabalhar dentro de você aquilo, o seu estado de possibilidades de chegar à sua iluminação imensa e você fazer a sua lição de casa. Então, olha só o que o Emmanuel fala para nós, gente. O homem viajará pelo firmamento a longas distâncias do lar em que se lhe vincula ao corpo físico. No entanto, não logrará fazê-lo sem obediência aos princípios que vigem para os movimentos da máquina que o transporta. Então, você, quando pega um avião, você sai aqui de Ribeirão, você vai lá para as praias do Nordeste. Então, esse veículo vai levar o seu corpo físico daqui para lá. Então, o avião, vamos imaginar que você vai fazer essa viagem de avião, essa máquina, ela tem que estar em plenas condições de fazer essa travessia. E você confia no mecânico que construiu o avião, você confia no piloto, você confia nas criaturas que são responsáveis por esse procedimento. E a máquina só faz isso porque todas as pessoas envolvidas fizeram o seu dever. É muito comum a gente abrir a nossa página social ou no Facebook ou nos jornais e a gente receber assim, olha, os veículos do ano tal da marca X estão sendo convocados a irem na concessionária para corrigir um problema ou do freio, ou não sei do que lá. Então, você, se tem aquele veículo daquele ano, daquela série, eles estão convidando você a fazer um recal para que você não perca, você não tenha possibilidades de ter um acidente com aquele veículo. Então, essas criaturas, elas têm um dever de manter a integridade daquele equipamento que eles construíram. Então, eles têm dever e eles têm responsabilidade. Então, dentro do nosso dever, qual o seu dever como mãe, como irmã, como orientadora? Então, quando você faz alguma coisa e você magoa o coração, você não cumpre o dever de casa, não tem como você chegar para aquela pessoa que está magoada e falar assim, ó, volta aqui que eu vou te dar um abraço que o problema está resolvido. Não é por aí. Porque quando a gente é o coração machucado, às vezes você toma um determinado caminho
que às vezes não tem como retornar. É a mesma coisa você pegar um pedaço, um pão, um filãozinho, e você corta ele no meio. Mesmo que você queira colar ele ali, não dá para colar. Você cortou. Então ele pode ficar emendado, ele pode ficar costurado e fica a marca. Então as nossas atitudes geram no outros marcas, e essas marcas, elas ficam as cicatrizes. Quando o problema é resolvido, ficou a cicatriz. Aí você fala, ó, essa cicatriz aqui que eu tenho aqui na testa, foi quando aconteceu aquilo e eu tirei um grande aprendizado. Então essa cicatriz aqui te ajuda a lembrar do fato, para que você, quando se deparar com uma situação semelhante, você não cometa os mesmos equívocos. Então, gente, quais os nossos deveres? Eles são inúmeros. A gente tem o dever de sorrir, o dever de ser alegre e contente, o dever de tudo dar graças a Deus, como diz Paulo. É o mínimo que a gente pode fazer a esse Criador, que nos dá um planeta maravilhoso e coloca à nossa volta criaturas que são instrumentos do nosso crescimento. Então aí a coisa muda de figura. Gente, o nosso horário já deu, eu não cheguei nem na metade do capítulo, eu não consigo fazer igual o Daniel, que pega um capítulo e deslancha, porque cada frase do Emmanuel, gente, dá um seminário, e eu fico meio que perdida, assim, né? Mas domingo que vem o Daniel vai estar aqui, e ele vai continuar a lição do dever para nós. Um domingo cheio de paz, de luz, que em seus lares vocês aproveitem a companhia dessas criaturas iluminadas que aí foram colocadas para você desenvolver amor, paciência, abnegação, dedicação. Ana, obrigada a todos que estão conosco, a Regina, a Sandra, que Jesus nos envolva. Um beijo no coração de todos. Muito obrigada.